Quando Gion entendeu que era amor, foi como se desse um clique na cabeça. Gion descreve que estava andando no escuro, tateando o chão de madeira sem enxergar nada, até que uma claridade repentina o fez baixar a cabeça. E aí ele percebe, aos pés dele não tinha qualquer pedrinha. Era um diamante cheio de reflexos. Para ele, o Ijo não é algo comum que você chuta e segue a vida. É uma joia rara, daquelas que só ele consegue enxergar o valor de verdade. Ele lembra da época em que os dois passavam tempo naquele lugar, um cuidando do outro, e como tudo ficava mais leve quando estavam juntos. Anos depois de tanta confusão e briga de sentimentos, ele volta para lá e encontra o Ijo do mesmo jeito de antes, cuidando da plantação. Gion veio porque morre de medo de perder quem ama, só que ele tenta disfarçar, age como se não fosse nada demais. Eles conversam sobre o Ijo ter ido para a casa do pai, a treta da herança, e como ele manteve a casa de pé, afinal, é o único canto que ele tem. Gion pergunta quando ele volta. Ijo não sabe. Os dois ficam ali até anoitecer. E nessa hora o Ijo solta que nem sabe se merece ser feliz. Ele diz que amor não tem lógica, não calcula preço, e o dele funciona assim. Só que toda vez que vê o Gion, ele fica ganancioso, começa a pensar que talvez também possa pegar um pedacinho de felicidade. Ele se pergunta de verdade se também tem direito a isso. Gion já saca o que ele quer. Eles dão uma volta e no meio do papo, Gion pergunta se o outro quer que ele se mude para lá. Diz que o trabalho dele é um saco, que tanto a empresa quanto a vida estão sem graça. Ijo entra na brincadeira e manda ele ajudar a reformar a casa inteira, já que tem dinheiro, e ainda construir uma piscina no quintal. Gion cutuca. Por que você não pede logo para eu gostar de você? E o Ijo devolve com aquela cara de quem já aceitou sofrer. Diz que amor não correspondido combina com ele. Só que aí ele provoca mais. Pergunta se Gion quer que ele implore. E diz que tudo bem, ele vai fazer isso só uma vez. Então ele pede direto, pra Gion gostar dele. E ele insiste tanto, repete tanto, que Gion fica irritado por fora, quase querendo estrangular ele, mas por dentro tá amando. Gion manda ele parar de se diminuir e ser mais ambicioso, ele merece ser feliz também. No dia seguinte, o Ijo pergunta se Gion não vai embora, já que é melhor ir trabalhar, ganhar dinheiro e sustentar ele. Gion vai, mas exige que ele volte logo. No trabalho, ele checa o celular e recebe mensagem dizendo que o Ijo vai voltar em breve. A partir daí ele vira uma máquina de mensagens, cobrando o tempo todo, pedindo para acelerar. Passam dias nisso. Aí Gion muda a abordagem, liga. E já manda na lata que tá cansado desse já volto. Quer data, quer certeza. Não é brincadeira. Ijo responde, sexta-feira. Gion marca encontro às 6, naquele mesmo restaurante onde os dois já tinham ficado juntos no hotel. Quando chega a notificação da reserva, ele fica eufórico. Na sexta, ele manda mensagem lembrando do horário. Só que não vem resposta. Ele tenta ligar e não completa. Mesmo assim, ele vai pro restaurante e espera. Só que quem aparece é outra pessoa, o irmão do Ijo. Ele percebe que Gion tá esperando alguém e já vem com veneno, perguntando se era amigo ou namorado. Diz pra Gion ajudar ele a vender bebida e parar de gastar dinheiro com aquele parasita. Humilha o Ijo, fala da casa pobre, da aparência, como se ele fosse miserável. Gion pergunta se ele foi lá vê-lo. O cara diz que sim, afinal é irmão. E ainda joga que o Ijo não larga aquela casa. E que deu um jeito, então provavelmente ele não vai incomodar mais. Gion quase parte pra cima, quase dá um soco, mas trava. E isso surpreende o cara que pergunta por que ele se importa tanto. Ele tenta enfiar na cabeça do Gion que Ijo é igual aos outros, que tá só se divertindo, buscando prazer, que a índole dele é horrível. Essas palavras batem forte. Ele fica se culpando, lembrando de tudo que já fez com o Ijo, de como muitas vezes tratou aquilo como se não significasse nada, mesmo sabendo que são primos. E lembra até do que falou pra ele, que não significou nada. Já tarde, no caminho de casa, ele encontra o Ijo com malas, escondendo o rosto. Gion manda ele levantar a cabeça, mas ele não quer mostrar como tá. Gion fica furioso e quer ir atrás do irmão, só que Ijo impede. Depois ele diz que está horrível. Gion discorda na hora. Pra ele continua lindo. E aí vem a bomba. Gion pergunta se eles podem namorar oficialmente. Tão do nada que Ijo fica sem reação porque não esperava. Gion cuida dos machucados, mas o Ijo pede um beijo em vez da pomada. Isso deixa Gion fora de si, morrendo de vontade, só que ele segura, porque quer cuidar direito dele e porque ainda tá com ódio do que fizeram. No outro dia, Gion avisa que ele não precisa mais limpar a casa, vai contratar uma empregada. Chama ele para saírem juntos, mas Ijo prefere ficar em casa.
Gion se irrita, não entende como alguém escolhe ficar trancado num dia bom. Pra não brigar, Ijo cede e vai. Só que no rolê ele evita toque, evita carinho, como se quisesse esconder o relacionamento. E ele faz isso até quando estão sozinhos. Gion perde a paciência e passa o resto do dia emburrado, porque era o primeiro encontro fora de casa e o outro parece zero animado. Ijo explica que só não queria que alguém visse e colocasse Gion em confusão. Na hora Gion muda o rosto, e quando carrega nas costas dá pra ver a felicidade estampada nele. Mas a paz dura pouco. Gion pergunta se o Ijo gosta dele, e ele não responde. O silêncio puxa aquela lembrança. Quando ele pediu em namoro, o Ijo também não respondeu. E além disso ele fica frio no caminho, contraria tudo, como se estivesse fazendo esforço para demonstrar o mínimo de interesse. Gion chega no limite e praticamente implora por uma chance. Ijo finalmente aceita, mas com condição. Se um ferir o outro de novo, eles terminam. Gion impõe a dele também. Nunca mais o Ijo some. Nunca mais. E Gion fica tão feliz com esse sim que chega na empresa diferente, simpático com todo mundo, e fazendo questão de deixar claro pra geral que agora ele tá namorando. À noite Gion espera por ele no estacionamento, mas a demora deixa o cara inquieto. Ijo ainda está ajudando na limpeza da loja quando é arrancado dali à força. Sem enrolar, ele avisa que vai sair pra jantar com Suyo, já que os dois são amigos. Gion fica irritado na hora, mas finge não ligar. Só que por dentro ele está fervendo. E como era de se esperar, ele decide seguir os dois, só para confirmar se é mesmo apenas um jantar entre amigos. Gion se senta bem perto de Ijo sem ser notado e passa a ouvir tudo. A conversa entrega mais do que ele imaginava. Suyo diz que não suporta Gion, chama ele de patife, e deixa claro que vive menosprezando e provocando Ijo. Por isso, insiste que o amigo se mude logo. Aí Ijo solta de forma direta, que está namorando Gion, e que está feliz. Gion dá um sorriso rápido aliviado, como se um peso tivesse saído do peito. Ijo fica desconfortável com o rumo do papo e encerra dizendo que vai embora, porque Gion está esperando por ele. Gion vai logo atrás colado nele, e está tão contente que chega a pensar em recompensar o garoto. Ijo mal tem tempo de reagir, é surpreendido por um beijo gostoso. Gion ainda chama ele para o banco do motorista, dizendo que a recompensa vai ser ali. Ijo nem entende do que está sendo recompensado, mas entra no clima mesmo assim, e os dois acabam num amasso intenso dentro do carro. No dia seguinte, as meninas comentam que Ijo foi ao hospital, e por isso o chefe do café teve que abrir mais tarde. Em seguida, Gion encontra Jeonjin, e Suyo passa por perto e escuta a conversa. Jeonjin basicamente tenta provocar, mas Gion não dá corda e vai embora. Suyo resolve ir atrás de Jeonjin, o confronta de vez, exigindo que ele pare de ameaçar o amigo dele. Mas o cara dá a entender que conseguiu se dar bem porque teria recebido ajuda de Gion. E solta o aviso, manda Ijo parar de se meter com a família do CEO. Parece que o irmão andou batendo em Ijo de novo. Quando Gion descobre, a raiva sobe na hora. O médico comenta que Ijo parece estar sempre machucado e que ele deveria registrar queixa na polícia. Ele tenta escapar do assunto, tenta desviar, mas Gion não deixa. Ele exige uma explicação, quer saber o que é tudo isso. Simplesmente não entende porque ele deixou que batesse nele daquele jeito. Só que a verdade é que Ijo se sente culpado, e por isso não reage. O irmão perdeu o pai de repente, então na cabeça dele, o ódio do outro é compreensível. A indignação de Gion, além da violência, vem de outra coisa, ele soube da surra por terceiros. Ijo não confiou nele o bastante para contar. E isso faz Gion se perguntar por que ele insiste em se rebaixar, porque aceita tanta humilhação e tanta dor. Nesse momento, Ijo se lembra da condição que os dois combinaram antes de começar a namorar e com o coração apertado, decide terminar o relacionamento. Gion fica sem acreditar. Ele só estava disposto a se vingar daquele canalha, e agora Ijo vem com essa de término, como se fosse simples. Aí Ijo explica, Jeonjin descobriu que ele está morando com Gion, e que gosta dele. Mas Gion não parece preocupado com isso. Na cabeça dele, para resolver, bastava acabar com aquele cara. Ijo vê o desespero tomando de conta dele e pede para ele parar. Ele acha que se continuar ao lado de Gion, Gion vai se machucar ainda mais. Só que admite que também está sofrendo, e muito. Ele sofre com a morte do pai, não está bem, e ainda não quer ser o motivo da infelicidade de Gion. Então ele coloca um ponto final na história dos dois, mesmo doendo. Como se não quisesse nada, Gion chama Jeonjin para fumar lá fora. Só que não é convite, é armadilha. Ele quer dar uma surra nele e descarregar toda a raiva e a indignação.
O cigarro, que era para ser fumado, vira outra coisa e Jeon usa para deixar uma cicatriz no rosto do cara. Jeonjin se levanta possesso e começa a atacar com palavras. Provoca dizendo que Jeon foi seduzido, mas que Ijo também foi pra cama com ele várias vezes e que Jeon foi enganado. No outro dia, Jeon não consegue tirar isso da cabeça. As frases ficam ecoando repetindo, e quando ele pensa melhor, a ficha cai. Ele fica bolado. E nessa hora o pai dele aparece. O homem aconselha o filho a não se aproximar de Ijo, pro próprio bem, e diz que está disposto a eliminar qualquer um que comprometa Jeon. Só que Jeon se recusa a ouvir, e é aí que ele leva uma bofetada porque, segundo o pai, ele precisa obedecer. Depois disso, Jeon encontra Ijo em casa, esperando só para se despedir. Ele nota um machucado no rosto do garoto. Jeon pergunta se namorar com ele trouxe infelicidade. Ijo responde sem hesitar, nunca, nem por um momento. E essa resposta já basta. Jeon diz que está disposto a viver ao lado dele, mesmo tendo que enfrentar as ordens do pai. Então o outro fala que tem uma coisa para dizer, e que depois de ouvir, Jeon provavelmente vai odiá-lo. Só que Jeon interrompe na hora. Ele diz que já sabe que Ijo foi pra cama com Jeojin, mas que não se importa mesmo que tenha dormido com outras pessoas. E quando vê Ijo se afastando devagar, Jeon ainda ameaça. Se ele sair agora, acabou de verdade entre eles. Mas o rapaz segue caminho e vai embora. Jeon é informado que o pai pediu que ele assumisse como novo diretor da empresa. E além disso, sobre Ijo, foi oferecida uma grande quantia de dinheiro para ele se afastar. E ele aceitou porque acredita que o relacionamento deles não traz benefício nenhum para nenhuma das partes. Só que isso não é suficiente para Jeon desistir. Ele manda várias mensagens, dizendo que não consegue viver sem ele, implorando, insistindo. Ele também se arruma, tenta ficar o mais bonito possível, e decide ir atrás dele. No meio disso ele recebe uma notificação, é o dia do ritual do tio. E aí ele já imagina onde pode encontrá-lo. Mesmo assim, no caminho ele finge que foi por acaso. Diz que só veio ver o tio. Os dois ficam em frente ao túmulo, e Ijo comenta que o rosto de Jeon parece mais abatido. E é verdade, Jeon não está dormindo direito. Ele deixa claro que sem ele não consegue fazer mais nada. Reclama do hábito horrível que ele tem de ir embora. Diz que eles são namorados e deveriam resolver as coisas juntos. Só que o outro crava uma facada com calma. Ele responde que não foi embora por raiva. Foi embora porque não queria mais vê-lo, justamente para conseguir terminar com ele. E ainda fala que Jeon vai superar rápido, porque no começo é sempre assim. Jeon sente como se aquilo confirmasse o fim de vez. Ele fica convencido de que acabou mesmo, mas ele se recusa a aceitar e vai atrás do garoto, dizendo que não quer isso. Só que o menino, ao contrário, deixa claro que não quer mais, porque estar com ele machuca muito. O cara fica destruído. Ijo ainda volta, mas só para colocar o guarda-chuva nas mãos dele, e vai embora na mesma hora. E dali pra frente é só ladeira abaixo. Jeon entra num poço de tristeza profunda. Ele não come, não tem vontade de fazer nada, só beber, tentando esquecer, mas nem o álcool dá conta. Ele liga várias vezes, repetindo o quanto sente falta dele, e o desespero bate rápido. Em um desses momentos, Jeon chega a enxergar Ijo na frente dele, só que é apenas o amigo, porque ele ligou achando que era o Ijo. Só de ver o estado dele, o amigo entende na hora, ele foi largado. E ainda solta outra bomba, viu Ijo no hospital, acompanhado do novo parceiro. Jeon saca imediatamente quem é essa pessoa, e vai direto pro hospital, com a esperança de encontrá-lo ali. Para conseguir esperar escondido, ele finge que está doente. No instante em que escuta a voz do rapaz, ele não perde tempo. Ele encontra Suyo, e os dois batem de frente ali mesmo. É nessa hora que Suyo comenta que Jeon já sabia que Ijo estava sendo ameaçado, que o nome dele saiu da boca de Jeojin. Só que isso não é verdade e o próprio Ijo também sabe que Jeon não tem nada a ver com isso. Então ele corta a confusão e pede que os dois vão embora. Jeon sai dali completamente furioso, já pensando em ir atrás de Jeojin e se vingar. Ele encontra o cara com a desculpa de pedir drogas pro próprio uso. Jeojin entrega a substância e, claro, provoca de novo. Diz pra Jeon fazer Ijo usar também, e sugere que os três vão pra cama juntos. Ainda manda chamar o cara alto e bonito, que anda com ele. Como se não bastasse, Jeojin entrega algumas fotos dos dois e diz que nem pretendia divulgar aquilo, mas Ijo não quer abrir mão da casa do pai deles. Enquanto apanhava, Ijo não reagia, só implorava para apagar as fotos. Jeon tenta bancar o indiferente, mas quando sai dali, ele liga para a polícia e denuncia Jeojin por envolvimento com entorpecentes. Depois, ele analisa as fotografias.
Jeojin realmente perseguiu os dois e tirou várias fotos. E por causa delas, Ijo apanhou calado. No meio disso, Jeon pega uma foto do primo quando era criança e encontra uma mensagem no verso, assinada por uma professora do orfanato. Ele investiga e descobre que Ijo veio de um orfanato e que ele até já tinha uma noção disso. Ele saiu de lá com 6 anos, quando foi adotado pelo tio. Jeon afunda de novo. Ele continua triste na solidão. E mais uma vez ele vê Ijo na frente dele. Ele acha que está alucinando, só que dessa vez é real. Depois de cuidar dele, Ijo diz que vai embora, mas Jeon não aceita. Ele diz que se ele for, ele vai morrer de tristeza. Além disso, informa que Jeojin foi preso e que ele está disposto a eliminar qualquer um que faça Ijo sofrer. Só que Ijo esclarece o motivo da visita. Foi por causa de Suyo. Foi ele quem aconselhou Ijo a parar de viver pros outros e começar a viver por si mesmo. Seguir a voz do coração. Fazer o que ele realmente quer. E o que ele quer é ficar ao lado de Jeon. Os dois finalmente se entendem. E Jeon conta algo importante. Descobriu que eles não são primos de sangue. E o chama de idiota, explica que o tio nem é pai dele de verdade, e mesmo assim Ijo ficou do lado dele no leito por 9 anos, gastando a própria juventude. Ijo escuta e diz que cada um tem um jeito diferente de amar, e agora Jeon consegue entender de verdade. Jeon pensa consigo mesmo que, embora Ijo na frente dele pareça sempre pequeno, frágil, de partir o coração, quem foi ficando cada vez menor era ele, porque a existência de Ijo é enorme. Ele é puro, brilhante, bonito de um jeito que ofusca. E aí Jeon fala, olhando nos olhos dele sem desviar, que ama ele. Depois fica doido pra beijá-lo, mas tem receio de passar o resfriado. Só que o outro garante que nunca pegou resfriado na vida. Os dois ficam ali brincando, provocando, e o resultado vem no dia seguinte, um resfriado. Jeon decide que vai fazer tudo o que Ijo quiser, sem se importar com a opinião dos outros. Aí o garoto confessa que queria ter um diploma do ensino médio e também entrar na universidade. Jeon abraça a ideia na hora. Eles falam sobre isso, planejam o futuro, riem juntos, e a palhaçada volta, daquele jeito leve que só os dois têm. Em outro dia, a gente vê Jeon todo machucado. Ele levou uma surra do pai por ter enfrentado as ordens, mas está radiante, porque finalmente encarou os próprios sentimentos na frente dele. Só que o amigo planta uma dúvida na cabeça dele. E se Ijo não for mesmo ao aeroporto fazer a viagem com ele? Jeon segue pro aeroporto e espera o namorado chegar. Mas o rapaz não aparece. Ele espera tanto que começa a achar que foi largado de novo. Até que ele escuta passos correndo na direção dele. Mesmo vindo de longe, ele reconhece. Ele sabe que é o amado dele. Ijo chega e abraça Jeon com toda a força. Jeon transborda de alegria. E ali fica claro. No fim, eles tiveram um final feliz.